Fala, povo de Deus! Mais uma vez, começando um podcast. Eu sou o Luiz Paulo Travassos. Aqui tem o nosso amigo Jailson Porfírio. E atrás da câmera, Marcela Travassos, que é minha linda e maravilhosa esposa, que vai mandar um oi. Oi, povo de Deus. Esse oi dela é de quem está cansada, que ela trabalhou muito hoje. E como a gente já falou no último podcast, nós ainda estamos nos adaptando. Então é muito improvisado. E se vocês ouvirem uma música aí, um axé, alguma coisa, não é daqui não. É que tá tendo festa no condomínio do lado. Eles estão tocando axé, samba, pagode, rock. Então só não tá tocando música gospel, mas tudo bem. Hoje o assunto do nosso podcast é uma conversa leve, descontraída sobre calvinismo e armenianismo. Como já conversei com o Jailson, nós não temos o propósito de tornar você um calvinista ou um armenianista. Nosso propósito é apenas discutir os 5 principais pontos do calvinismo e os 5 principais pontos do armenianismo. Apenas para que nós sejamos pessoas mais instruídas, como os uberianos. Pronto. O propósito do nosso podcast hoje é fazer como os uberianos faziam. Quando ouviam alguém falar alguma coisa, iam lá e examinavam as escrituras. É isso que nós vamos fazer hoje, povo santo. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa te trazer sabedoria, iluminação. E o Jailson assim, ele fica rindo. E aí, Jailson, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, né? Um dos grandes propósitos é fazer com que a gente desperte mais, né? A analisar as escrituras, buscar mais conhecimento de Deus. E é isso que nós vamos fazer umas análises das escrituras hoje. Então que Deus possa nos abençoar, para que possamos abençoar vocês com tudo aquilo que for falado hoje. Então, já que eu falei dos 5 principais pontos do calvinismo e do armenianismo, o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. A natureza humana está completamente corrompida pelo pecado, tornando o homem incapaz de buscar a Deus por si mesmo. E o que tu acha desse primeiro ponto, Jailson? É um ponto que a gente deve questionar, né? Como a gente está aqui para isso, fazer a mente pensar, é isso que a gente vai fazer. A gente tem que levar em consideração, primeiramente, né, que o calvinismo ele é a primeira corrente teológica a ser lançada. Tanto é que o Jacó Armínio ele fez parte, né, da escola de João Calvino. E depois, por análise dele, ele disse, não é bem assim. Então foi aí que houve essa ruptura e criou-se essas 2 linhas teológicas que há séculos e séculos há sempre um que pende para um lado, outro que pende para o outro. É isso que a gente vai analisar. Quando se fala na depravação total, é como se a pessoa tivesse incapacitado, né? E aí é onde a gente pode também analisar. O Jacó Armínio, por exemplo, ele diz, embora o ser humano tenha sido afetado pelo pecado, Deus concede a graça preveniente que restaura a sua capacidade de responder ao chamado do Evangelho. Certo? O primeiro ponto do armenianismo é o livre-arbítrio, né? Sim. Que o homem, embora, comparando o primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total, o homem não tem capacidade alguma. Já o primeiro ponto do armenianismo é que o homem tem em si livre-arbítrio. O homem, embora afetado pelo pecado, ainda possui livre-arbítrio para escolher ou rejeitar a salvação oferecida por Deus. Uma coisa que era para eu ter falado no começo do podcast e esqueci. Eu não vou dizer a cidade, nem as igrejas, mas eu fui dar aula no seminário, fora de São Luís,
e lá tinha duas congregações diferentes, a congregação A e a congregação B. A congregação A chamava os irmãos da congregação B, não chamavam de irmãos, chamavam de primos, por causa das diferenças teológicas, doutrinárias. Então eles, não é meu irmão, é meu primo na fé. E um dos nossos, o propósito principal desse podcast é dizer que calvinistas e armenianos podem sim ser irmãos na fé. Na verdade, eles são, né? São, né? Queira ou não queira, isso Aí não tem livre-arbítrio, querendo ou não. Até porque há um só Deus, gente. E isso é o importante, a gente crê em Jesus Cristo como o único Salvador. E então, nessa parte, a gente está em comum acordo. A gente visa também ir para o céu, como todos os outros irmãos. Então, a única diferença é que uns creem que foram predestinados, outros creem que foram alcançados, assim como todos têm essa oportunidade. Então, voltando. A depravação total, primeiro ponto do calvinismo, e o livre-arbítrio, primeiro ponto do armenianismo. O que tu tem a nos falar, Jailson? Então, levando em consideração essa depravação total, eu imagino que os calvinistas creem que isso só é despertado por Deus, certo? Sim. Mas antes disso, como que eles conseguem ouvir? É uma pergunta que a gente deixa a refletir. E aí, não, porque Deus faz com que isso, beleza. Mas aí a gente também pode levar em consideração que outras como é que eu posso dizer, outros órgãos religiosos, que às vezes não tem nada a ver com Deus, eles são despertados também através de um conhecimento para buscar algo que nem é Deus, eles pensam que é Deus. Então, de certa forma, o pecado afetou realmente a vida do ser humano. Mas queira ou não queira, o ser humano ele é voltado, ele sabe que existe um Deus. Ainda que ele não tenha como é que eu posso dizer, essa força de vontade de buscar constantemente. Essa capacidade. Nesse caso, o calvinismo ele tem razão, o homem não tem essa busca constante. Mas ele não quer dizer que ele esqueceu de Deus. Você pode ver, por exemplo, até os índios que se criam lá nas florestas, eles, queiram ou não queiram, eles fazem uma figura lá e eles, como se fosse uma divindade, eles buscam como se fosse Deus. Ou seja, mesmo eles estão mortos nos pecados, porque o pecado realmente gera morte, eles não estão totalmente mortos. Há algo que clama por Deus dentro de si. Dá uma luz no fim do túnel. Exatamente. Quando a gente fala de depravação total, eu me lembro muito da história de Paulo na estrada de Damasco. Uma grande luz, Paulo fica cego. Aí, por que me persegues? Por que me persegues? Quem és tu? Jesus, quem tu persegues? Ali, Paulo teve livre-arbítrio ou não? Mas eu não consigo ver Paulo falando não. Até porque Paulo, sendo um grande religioso da época, ele tinha um coração sincero, né? Sim. Era um erro sincero Sim. que ele cometia. Sim. Era um zeloso, melhor falando. Então, ali não seria um texto que defende o calvinismo? Sim, de certa parte é. Porém, a gente tem que levar em consideração que você não vê a questão, por exemplo, A Marcela, se quiser dar opinião, pode falar. Você não vê, por exemplo, essa questão da predestinação, como Paulo é quem fala muito sobre isso, principalmente, né? Sim. Nós que fomos predestinados, beleza. Você não vai ver ele falando de predestinação em relação à perdição. Quer ver, a gente pode analisar o texto. Um dos principais textos que o calvinismo se apoia é Romanos, acho que é 8:30, né? Calma aí, minha Bíblia aqui. Vamos analisar.
porque minha Bíblia é nova no aplicativo. Romanos 8, 9. 8. Se eu não me engano é 8. Vamos lá. 8, cadê aqui? 29 e 30. Vamos ler esses dois versículos. 8. 29 e 30. Para melhor informação, a gente não se isolar. Romanos 8, 29 e 30. e 30. Achou não? Achei. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Eu falei o 29 e 30, que são os principais. Então vamos lá. Então aqui Paulo fala dessa predestinação. Só que o versículo 29 ele diz, olha, porque o que dantes conheceu, ou seja, Deus conhece todas as coisas, tanto o futuro como o presente, até mesmo o futuro como se fosse o passado, ele conheceu de antemão que eles poderiam corresponder tanto. Então, aos que dantes conheceu, a esses também predestinou. Você não vê uma predestinação, biblicamente falando de, Deus predestinou esses para a perdição. Você vai ver essa predestinação para chamado, para algum propósito. Então, em outras palavras, quando a gente fala de predestinação segundo a Bíblia, a gente está falando de um pré-conhecimento de tudo aquilo que vai acontecer. É claro, eu acho que todos concordam que Deus, sendo onisciente, ele tem um pré-conhecimento de todas as coisas. Tipo, ele sabia que o Vasco ia perder de 2-1 hoje no Flamengo. É que eu sou vascaíno. Ele sabia que o Vasco ia perder de 2-1, mas eu não, assisti com esperança. Mas não deu muito certo. Então voltando ao assunto, quando a gente fala predestinação, está falando de um pré-conhecimento de Deus de todas as coisas. Os que serão salvos, os que serão para a perdição total. Isso. É isso? Na verdade, essa predestinação que você vê a Bíblia falando é daqueles que são chamados. Sim. A Bíblia não vai apresentar um texto em que Deus predestina para a perdição. É verdade que Deus ele sabe quem vai se perder e quem não vai. Sim. Mas Deus não chama para a perdição. Porque aí seria um grande... Então, uma pergunta. Deus, ele chama uns para a salvação, mas não chama outros para a condenação. Não é bem assim. O que eu quero dizer é, por exemplo, se você for ver de novo o texto de Paulo, ele diz o quê? Porque aos que dantes conheceu, primeiro ele conhece, também os predestinou para um propósito. Qual foi o propósito? Cadê aqui? Vamos lá. Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. Então, assim, uma suposição, vamos dar um exemplo aqui diferente. Digamos que Deus, ele te conhecia. E ele te chamou com um propósito, te predestinou para tu ser alguém que fosse, como é que eu posso dizer? Transmitisse, através de você, a imagem de Jesus para outras pessoas. Você não vai ver um texto dizendo que Deus, predestinou alguém para a perdição. Não, Paulo é um dos que mais fala, e eles falam disso. Ele primeiro conhece, depois ele chama para um propósito. Pelo menos é o que eu vejo na Bíblia. Com livre-arbítrio, né? Então... Sim, com livre-arbítrio, claro, porque você pode resistir. É um ponto que o calvinismo diz que não vamos chegar lá. Então vamos continuar. Mas estamos falando do livre-arbítrio, para a gente não entrar, porque a gente está quase entrando já no segundo ponto
do calvinismo e do armenianismo, que é a eleição incondicional e a eleição condicional, mas falando do livre-arbítrio. O nosso último podcast foi sobre Judas. Isso. Judas teve livre-arbítrio? Então, na minha opinião, ele teve. Teve livre-arbítrio, ele poderia não ter conseguido. Efésios, que fala que no momento oportuno o Senhor nos daria força para resistir ao pecado, resistir ao mal, resistir à tentação e etc. Parafraseando. Então, levando em conta o livre-arbítrio, assim como Judas teve ou não livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio ou não para aceitar ou não a salvação. Agora, outro texto que me deixa ver a mente é João 1,12. Abre aí, eu quero ver como fala na tua versão. João 1,12 é o meu texto favorito. Vamos lá. João 1,12, né? 1,12. Eu acho que esse texto vai deixar a gente mais confuso, mas é o meu texto favorito. Mas a todos quanto receberam, aos que creram em seu nome, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que vai ficar confuso? Porque aí é uma questão de... E outras versões falam assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o aceitar, sim, mas aí é que tá. Esses ganham o direito de serem chamados filhos de Deus. Sim, mas se não me engano, na NVI essa versão. Mas aí é que está o ponto que os arminianos defendem. Por exemplo, você tem que crer e o receber, isso é fato. Essa é a condição. E o crer e o receber é um livre-arbítrio. O crer, na verdade, é algo que vem através da palavra, beleza. Sim, mas o receber... dom presente. O receber é aí que faz... o homem tem que, se voluntariar. Aceitar o presente. Exatamente. Até porque, se fosse assim, Deus, ele tinha criado o homem como um robô. Você não tem escolha. É eu que digo e é assim. Nesse ponto... Elon Musk... Nesse ponto, há uma grande contradição, não assim voltado para os pontos arminianos ou calvinista, não é sobre os pontos, mas há uma contradição diretamente na pessoa de Deus. Porque, por exemplo, se Deus é amor, e a Bíblia diz que Ele é amor, e Ele demonstra todo esse amor quando Ele envia Jesus Cristo para morrer pela humanidade, e isso é motivo da gente glorificar a Deus por isso. Mas eu pergunto, que amor é esse, por exemplo? Digamos que aqui está nós dois. E você, Deus te criou... Eu sou salvo. Predestinado para ir para o céu. Do céu. E eu fui predestinado para ir para o inferno. É um exemplo. Nesse caso, eu não tenho nenhuma culpa de ir para o inferno. Deus me criou para isso. Ou seja, a culpa seria de Deus. Porque Ele me criou para isso. O que eu posso fazer? Então, nesse aspecto, esse ponto, ele confronta diretamente os atributos de Deus. O amor. Esse é o segundo ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional. Deus elege soberanamente aqueles que serão salvos, sem levar em conta qualquer mérito ou condição humana. Já o segundo ponto do armenianismo fala que a eleição é condicional. Sim. A eleição divina se baseia na presciência de Deus, que conhece aqueles que, por sua própria vontade, crerão em Cristo. E aí é que está o ponto, né? Que você falou de João 1:12. É necessário crer, né? Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que existir a fé. A Romanos, capítulo 9, se eu não me engano, lá no verso 10 e 11, eu vou até ler aqui, eu não marquei, mas eu me lembrei. Vamos lá. Isso mesmo. Vamos lá.
É porque a palavra da promessa é esta. Porque... Não, esse não. É 10. É 10, 11. Porque as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então é necessário que a gente creia. É necessário. Portanto, não há diferença. Não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que nele crê e invocar o seu nome será salvo. Então é necessário que eu creia em Jesus para que eu invoque Jesus. Tem que ter a fé. Se fosse incondicionalmente, a gente não precisava pregar o Evangelho. Porque era só Deus. Deus já criou para isso. Se Deus já criou para isso, para que vai pregar o Evangelho? Em determinado ponto, Deus já sabe, Deus já criou para isso, ele vai. Entende? Não faz sentido nesse aspecto. Um movimento missionário, após a Reforma Protestante, teve um tempo de despertamento. Levou cerca de, se não me engano, 300 anos para a Reforma Protestante se despertar para as missões. Porque eles pensavam justamente nesse sentido. Que esse daqui, pessoal, é o nosso coelho. É pastel, ele é crente também. Eles pensavam em certo ponto dessa maneira, que não precisamos ir. Se Deus quisesse que eles ouvissem a palavra, Deus de alguma maneira ia gerar uma situação para que eles pudessem chegar até o conhecimento da palavra, da verdade, da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Então, teve uma demora no despertamento deles tomarem a iniciativa, dos reformadores tomar a iniciativa de ter a missão no sentido do ID. A missão era muito no sentido, fica onde você está, pregue a palavra para quem você tiver a oportunidade. Se Deus quiser salvar alguma pessoa, Deus vai fazer essa pessoa chegar até o conhecimento da sua palavra e assim ser salvo. Aí essa questão da eleição condicional trouxe um certo prejuízo para as missões protestantes naquela época, né? Então, nosso amigo Jailson acredita na eleição condicional, né? Sim, sim. Até porque se o homem não quiser saber de Jesus, Jesus não vai forçar, não. Ele é de clamar, né? Fazer com que a gente se desperte, mas tomar você à força, ele não vai. Eu não vou lembrar da referência, mas eu vou dar uma dica. Que texto é esse? Apocalipse, né? Que fala que esse que tem a porta e bate. Então é isso. Ele sempre, é nesse sentido? Sim, ele vai dizer, olha, vocês precisam, eu estou aqui. Mas se você não convidar, não abrir a porta, infelizmente, né, ele não vai entrar. Porque o Senhor é educado, né? Ele não vai chegar assim, não. Isso aí quem faz é o inimigo. Ele chega e toma posse. Deus não arromba a porta, porque ele não é ladrão. Não, quem é ladrão é Satanás. Pois é. Terceiro ponto, tudo ok? Tá tudo ok com vocês? Ninguém tá confuso? Não desliga a live, compartilha, curte, manda para mais amigos, comente suas perguntas e já, que não é tão já, nós vamos ter o nosso Instagram também e pedimos que vocês nos apoiem lá. E é tudo nosso até agora improvisado, mas estamos melhorando pouco a pouco. Ó, na última live a gente não tinha garrafa, no último podcast a gente não tinha garrafa de café. E como é que vai faltar uma garrafa de café numa conversa de crente? Vocês já viram isso? Sem comida, sem lanche, sem café, é quase uma heresia. Terceiro ponto, vamos continuar. Terceiro ponto do calvinismo. Esse ponto para mim é o que me causa mais dúvida.
não é dúvida, eu acho que é o mais claro, mas assim, o que entra em mais choque entre o arminianismo e o calvinismo. Calvinismo, expiação limitada. A morte de Cristo na cruz foi intencional e eficaz, aí tudo bem, né? Destinada a salvar apenas os eleitos. Aí a gente tem que tomar cuidado para não cair em uma heresia do universalismo, né? Que alguns teólogos aí da hipergraça, que a gente chama, que fala que todos são salvos porque Cristo morreu por todo mundo, então você precisa pedir perdão pelos seus pecados, mas você não precisa mudar de vida. O arminianismo, no terceiro ponto, dos 5 principais pontos, fala da expiação ilimitada. A morte de Cristo na cruz foi suficiente para salvar toda a humanidade. Aí que está a minha dúvida. Em salvar toda a humanidade. Mas só é eficaz para aqueles que creem. Exatamente, mas por causa de uma má interpretação, porque esses pontos são bem praticamente a mesma coisa, o terceiro ponto do calvinismo e o terceiro ponto do arminianismo, só que falado com palavras diferentes. Sim, na verdade... Por isso que eu falei dessa heresia da hipergraça. Mas nesse caso, essa limitação ele expõe já com base em outros pontos. Por exemplo, a graça irresistível, você não tem como resistir, então você não tem que é o quarto ponto, então te segura. Vamos voltar. Com base, tipo, por exemplo, na eleição incondicional, você não tem, simplesmente pela soberania de Deus e ponto final, você não tem nem como escolher, entende? E aí é que tá, é com base nisso. E aí, se eu for considerar, eu considero que sim, é limitada àqueles que creem, porque sem fé, você, como o texto de Romano bem fala, né? Então, tu concorda com o terceiro ponto do calvinismo? Ela é limitada aos que creem. Não, nesse caso... Que fica praticamente igual. É a mesma coisa, porque tem que crer, se não crer... Fica praticamente... Por isso que eu falei, são dois textos, são dois pontos do calvinismo que mais se casam, na minha opinião. Sim, se você for considerar isso, tipo, a limitação àqueles que creem, beleza. Mas se você considerar só para os eleitos, aí... Quem são os eleitos? Aqueles que creem. Porque tem que crer. Se não crer, meu amigo, você não tem como você, digamos assim, abraçar... Porque o que a Bíblia diz? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Mediante o quê? A fé. Tem que crer. Por isso que eu falei da heresia da hipergraça. Tu concorda comigo que é uma heresia, né? Sim, com certeza. Porque a hipergraça fala que você basta crer. Se tu crê que Jesus se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceita Ele como único e suficiente Salvador, você pode continuar fazendo as coisas erradas que você faz, você pode continuar vivendo sua vida como você vive, sem uma transformação. Aí a gente entra na metáfora da videira verdadeira, que são os frutos, que são os frutos da videira verdadeira que Jesus fala, é a transformação de caráter, é transformação de vida, que vai acabar fazendo uma correlação com o fruto do Espírito Santo. A hipergraça, que tem muitos têm caído porque se tu ouve a hipergraça, parece um negócio ótimo, todo mundo está salvo, tudo bem, amor e paz, vamos continuar vivendo nossa vida de qualquer maneira, que Deus vai abençoar, porque Deus é amor e todos estão salvos, oh glória e aleluia. Aí eu vou falar igual
A Bispa Nardi. Senhor, não queima não, torra. E aí tem um ponto também que vale a pena ressaltar, que é a questão de a santificação, né? Se a qual ninguém verá o Senhor. Hoje em dia tem muitas igrejas aí, até essas igrejas, né, que elas são, como é que é? Essa que abre para homossexual, não sei o quê. Inclusivas. Isso, igreja inclusiva. E eles vivem como quer, não tem pudor, porém, acredita-se que Deus está com ele. Isso aí é algo assim perigoso e maligno, porque assim, sem santificação, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. E os apóstolos, me diz o apóstolo, só tem um apóstolo que se perdeu. E foi justamente aquele que não teve transformação de caráter. Exatamente. Todos os outros, aqueles que cobravam, que roubavam, que cobravam impostos de maneira indevida, continuou cobrando imposto de maneira indevida ou não? Não, foi transformado. Aquele que era afobado, igual Pedro, aprendeu a não ser afobado. Onde eu quero chegar? Transformação. Deus chama a humanidade para a salvação. Todo aquele que nele crê será salvo, mas todo aquele que nele crê também será transformado. Agora nós vamos para o quarto ponto. A gente já estava chegando, entrando nesse assunto automaticamente, que é a graça. O calvinismo, graça irresistível. A graça de Deus, ao ser oferecida aos eleitos, não pode ser resistida, levando-os inevitavelmente à salvação. Quarto ponto do arminianismo, graça resistível. A graça de Deus pode ser resistida pelo homem que tem a liberdade de rejeitar a salvação. E aí? Fico com o ponto do arminianismo ainda, porque não, vamos considerar o livro dos Hebreus, essa carta escrita aos Hebreus, que considerado por a maioria dos estudiosos, não conheço ninguém que fale o contrário, que ela não foi escrita para pessoas que criam já em Deus. Correto? Essas pessoas eles já criam, né? E há uma advertência exatamente acerca disso. Né? Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8. Deixa eu tirar isso aqui. Que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação do dia da tentação no deserto. Ou seja, tem como resistir. As pessoas foram endurecidas não acreditando que na palavra de Deus. Um outro ponto que eu queria citar era Judas. Judas não Iscariotes. Mas eu tenho dois pontos. Nós temos duas passagens que dá ênfase para o calvinismo e ênfase para o arminianismo. Então apresente logo. Paulo, na estrada de Damasco, teria como ele rejeitar naquele momento, ele já sendo um homem. Mas aí é que tá. Aí o outro exemplo, né? Texto é exemplo, sim, é Judas Iscariotes. Qual é o. Ele teve livre-arbítrio. Todos os apóstolos foram alcançados pela graça. E ele
é como se ele tivesse conseguido resistir à Exatamente. graça que os outros apóstolos resistiram. Mas o exemplo de Paulo mostra como se Paulo não pudesse se resistir. Aí por isso que eu falo que a gente acha Sim. explicação tanto para o ponto calvinista quanto para o ponto arminianista. Tá, mas aí vamos considerar, então, nesse caso, a carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou comentar primeiro, depois a gente vai lá. Primeiro que, olha a diferença. Judas, ele deixou de acreditar em Jesus. João capítulo 6, versículo 64. Foi mencionado... Ele deixou ou ele nunca acreditou em Jesus? Ele não acreditou. E se ele não acreditou, então já começa a perecer. Vamos lá. Diferente de Paulo não. Paulo ele cria em Deus, né? Paulo ele vai dizer... Jeová. Vamos lá o que é que ele vai dizer em Romano, não. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. É 2? Capítulo 2. Capítulo 2, meu Deus. Jesus me ajude. Filipenses, capítulo 2 ou 3? Capítulo 3. Filipenses, pessoal, Filipenses capítulo 3, versículo... No versículo, vamos ler a partir do versículo 3 mesmo. Filipenses 3:3. Portanto, a circuncisão somos nós. Aqui não vai... Vamos 5, versículo 5. Filipenses capítulo 3, verso 5. Paulo vai falar sobre ele mesmo. Ele vai dizer, olha, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, né? Ele tinha conhecimento do farisaísmo, Era ele do cria, partido dos fariseus. certo? Continuando. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, ele cria em Deus e pela a justiça que havia na lei, ele seguia à risca, tentando ser zeloso Ao máximo que ele Isso. podia, né? exatamente, em prol da lei. Isso quer dizer que ele cria verdadeiramente com tudo que ele era. É diferente de Judas. E Judas não só desacreditou de Jesus, como se afastou a ponto de entregar Jesus. Né? Então, assim, olha o contexto diferente. Então, quando Jesus se apresenta a ele, que ele tem conhecimento de quem é Jesus, de modo que ele diz, quem és tu, Senhor? E Jesus diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então, ele teve consciência que ele estava indo contra a vontade de Deus. É diferente de Judas, que só foi ter essa percepção de ter traído um sangue inocente depois que Jesus já estava preso, condenado à morte. É aí que ele, sai lamentando, pequei, traí um sangue inocente, joga as moedas e vai se enforcar. Né? Ou seja, a concepção de fé, ela faz toda a diferença. Paulo, ele cria com tudo que ele era. Judas, não. Então, existe esse ponto de aspecto. E aí, voltando ao texto de Judas, que eu ia ler, mas tive que voltar a esse para explicar sobre Paulo, o que é que o próprio Judas, que esse não é o Iscariotes, ele vai dizer, capítulo 1, versículo 5, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E esse texto eu vou marcar aqui, que ele vai ser a base para o próximo ponto. Continuando. Que é o próximo ponto. Então, na tua opinião, na opinião do Jailson, a graça é irresistível, né? Sim. E o último ponto... Na verdade, não é na minha opinião.
é na opinião da Bíblia, como foi lido em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, né? Não endureçamos o coração como meditação no tempo do lado do deserto, né? Então, a Bíblia que diz. Eu acredito na Bíblia. O crer como livre-arbítrio, né? E o principal ponto, que é o quinto ponto, tanto do calvinismo como do armenianismo, é a possibilidade ou não de perder a salvação, né? O quinto ponto do calvinismo fala assim, que da perseverança dos santos, aqueles que genuinamente salvos por Deus perseverarão na fé até o fim, garantindo sua salvação eterna. Já o quinto ponto do armenianismo, que é o que mais traz divisão entre eles, entre os calvinistas e armenianos, é a possibilidade de perder a salvação. Aqueles que creem em Cristo podem, por sua própria vontade, abandonar a fé e perder a salvação. Eis a questão. Podeis ou não podeis perder a salvação? Esse é o grande dilema entre esses 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do armenianismo. Pode. Eu acredito que pode. Até mesmo com base no texto de Judas que foi lido agora há pouco, né? Judas 1:5, que diz que Deus, depois de ter salvo um povo, tirando ele do Egito, depois destruiu os que não creram. Então a gente pode sim. O calvinismo, ele traz essa ideia de não perder, e também tem uma certa verdade, porque aqueles mesmo que amaram a Deus, jamais eles vão se desvirtuar por nada. Só que a gente tem que entender que não é porque, por exemplo, você vai ver que eu já conheci pastores que foram crentes verdadeiramente, Deus operou maravilhas por meio deles, né? Viveram uma vida realmente de santidade, salvos e manifestando essa salvação a todos, de forma que ganharam muitas vidas, e depois eles, desabrochou decaiu da fé e acabaram se tornando... Apostataram da fé. Exatamente. Acabaram, abandonando a fé. Você acha que eles não eram salvos? Esse texto que eu vou falar, que mais uma vez esqueci a referência. Senhor, em teu nome preguei, Senhor, em teu nome cureis, liberteis, expulsei demônios. Sim. E o resultado é: aparta de mim, porque eu não vos conheço. Sim, mas Esse texto defende quem? Armeniano ou calvinismo? Esse texto está voltado porque uma coisa é certa. A gente tem que entender que o que é a igreja é tratada hoje. Hoje sempre foi assim, né? A Bíblia dá essa base. Como uma noiva à espera do noivo. do noivo. Então a questão da vigilância, né? A Bíblia pede, mas nem todos correspondem. E um complemento desse texto que você citou é a questão da parábola das 10 virgens. Todas elas virgens, todas elas esperavam o noivo, mas nem todas eram vigilantes. Então, assim, esse é o ponto principal. Não é porque, por exemplo, eu estou na igreja que eu não tenho que viver a santidade. Aí entra no ponto que você falou, né? Da teologia lá. Da hipergraça. Isso. Porque a gente tem que corresponder à palavra de Deus. E aí é onde muitos também se atrapalham. Se atrapalham porque muitos, eles querem viver a sua vida, por exemplo, de uma forma moralmente muito bacana, mas espiritualmente eles estão tão distantes. E uma frase que eu vou citar aqui, que é do A.W. Tozer, ele fala que a palavra de Deus ela tem 3 aspectos.
né, que é três expressões, na verdade, né, a Bíblia traz, que é a expressão prática, moral e espiritual. Sim, concordo. Existe, por exemplo, um grupo de pessoas, eu não vou citar aqui nome, que você observa eles são muito corretos, muito bacana, moralmente falando. Agora, espiritualmente, dizem que quando chama para orar, eles correm. Tá entendendo? Ou seja, eles, moralmente, eles são muito bacana. Praticamente, já é em parte. Porque, por exemplo, eles querem pregar, mas não querem se consagrar. Eles querem fazer a vontade de Deus, se santificar. E aí, é aquela meia-verdade. Mas aquele texto que eu trouxe aqui sobre em teu nome preguei, em teu nome curei, em teu nome fiz isso e aquilo, não nos dá uma interpretação de que o fato de alguém curar, de alguém pregar, de alguém libertar demônios ou fazer isso ou aquilo, não pode ser considerado como sinal de salvação. Não, claro que não. Tanto é que a gente vê pessoas que manifestam dons do Espírito, mas tem uma fé ou tem uma maneira de vida totalmente se contradiz com a maneira de vida de um verdadeiro cristão. Já outros irmãos mais simples na fé, digamos assim, embora usar essa expressão, que a gente não vê sinais mirabolantes acontecendo na vida deles, mas o fruto do Espírito é mais do que evidente. Então a gente pode colocar os dons como não como condição de salvação, mas o fruto sim, como condição de salvação. Sim, porque é uma manifestação do próprio Espírito Santo. Né? Então, só pode ocorrer o fruto do Espírito em uma pessoa de caráter cristão. Isso, em conformidade com a santidade de Deus, o que a Bíblia pede. E aí é onde está um grande engano nos dias de hoje, né? Tem muitas pessoas que não podem ver o movimento que é ali o negócio. E não é bem assim. A santificação, a busca pelo relacionamento com Deus, ele tem que ser primordial. Caso contrário, a nossa vida não faz sentido. Porque uma das coisas que Deus pede, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a questão da santificação. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E esse é o grande problema dos nossos dias atuais. A falta da santificação. Já terminando nosso podcast, espero que você possa ter... Já tem mais coisa para falar? Tinha outro. Então bora. Não, então não acabou não. Bora continuar. A questão de Apocalipse, né? Que é... Sim, Apocalipse. Olha aí, pessoal, já esquecendo Apocalipse. 13:8, é? 13:8 aí. Pode ler. Apocalipse 13, versículo 8 diz o seguinte, pessoal. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Esse texto é uma base muito bacana para o calvinismo, né? Sim. Mas como que poderíamos explicar como arminiano um texto desse? Primeiro que eu não sei, eu acredito que tanto... Esse crente está bebendo pouco café, o café dele deve estar frio já. Tanto o calvinista quanto o arminiano acreditam que os seus nomes têm que estar escritos no livro da vida, né? O meu tem que estar. Então, porque é o que a Bíblia diz, eles não foram escritos, eles não estavam. Como que isso pode acontecer? Vamos lá, para entender melhor esse texto,
a gente tem que voltar a Juízes, capítulo 2. Deixa eu voltar aqui em Juízes. Juízes, capítulo 2, a Bíblia vai falar da infidelidade de Israel depois da morte de Josué. E a Bíblia vai dizer, olha, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. Vamos lá. Um grande ponto aqui, crucial e importante para nós que desejamos estar com Deus, né? É a questão do conhecimento dos feitos de Deus, do conhecimento da pessoa do Senhor e principalmente o que Ele fez em nossas vidas. Depois dessa geração, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Foi essa geração que começou a pecar contra o Senhor, que começou a adorar a outros deuses, e isso surtiu que a ira do Senhor sobre essa geração de Israel, mesmo sendo ele da linhagem de Israel, porque eles não conheciam a Deus e, portanto, eles começaram a seguir a outros deuses. É o que pode acontecer exatamente nessa geração futura, conforme o texto que foi lido de Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Hoje em dia, a gente vive, por exemplo, numa confusão de identidade. Eu falo em modesta parte, né? Que é lá fora. A humanidade. O pessoal lá fora, ele não sabe quem é quem. E isso é por falta de quê? Do conhecimento de Deus. Saber quem são, de onde vieram, onde que estão e para onde que vão. Na década de 60, eu preciso estabelecer aqui essa informação. Na década de 60, surgiu um cidadão por nome de Eston LaVey, né? Esse cara foi ele que fundou o primeiro templo satânico. Foi ele também que escreveu a Bíblia Satânica, que estabelece alguns pontos, né, que é totalmente em não conformidade com o que a Bíblia diz. Esse cidadão ele ficou muito famoso e agregou algumas pessoas para estar com ele. E dentre aqueles agregados, houve um, por nome de Michel Aquino. Esse cidadão, ele achou que o que esse Eston LaVey fazia era muito básico. Ele quis se aprofundar mais. Então, eles romperam, né, se dividiram, e esse cidadão ele criou o templo setiano. E lá por volta dos anos 80, ele criou um livro por nome A Revelação do Satanismo. Um dos principais pontos desse livro, que é mais conhecido, por quem tem o conhecimento desse livro, é a frase que diz: destruamos hoje a mente da criança e não nos preocupamos com o homem de amanhã. Se a gente for analisar os dias que vivemos, é o que está acontecendo. O conhecimento de Deus está ficando escasso, mas o conhecimento de coisas exteriores que não tem nada a ver com Deus e até mesmo satanista, a gente vê infiltrada em cultura, infiltrada em questão de tudo, né? De escola, imagem, faculdade. Tudo. Então, isso é o que vai levar a uma geração que não tem conhecimento de Deus, nem da salvação do Senhor, a adorar a besta, como a Bíblia descreve em Apocalipse. E esse é um dos grandes pontos que a gente tenta passar, né, para todos que nos assistem, é a questão da nossa busca pelo conhecimento das Escrituras. A gente não está aqui, ainda que a gente venha falar de pontos diferentes, de ideologias diferentes entre calvinismo e arminianismo, para causar divisão, não de forma alguma. Tenho amigos que são calvinistas, que eu tenho a maior admiração, inclusive um cara muito inteligente que eu sempre me lembro dele, é o pastor Gustavo, que foi nosso professor, lembra? Sim. Lá da Jocum. Sim, que é de Florianópolis, né? Isso, cara super inteligente.
A gente até teve um debate acerca disso. E uma coisa terminou com uma frase que não tem como nem arminiano e nem calvinista discordar. Ele citou a seguinte frase, né? Todo calvinista todo arminiano de joelho é um calvinista. E todo calvinista em pé é um arminiano. E você não tem como discordar. Quando você pode ser, pode crer no calvinismo como for, mas de pé você vai sempre passar a ideia que você tem que se decidir para Jesus. Não tem como. De forma que você pode ser o arminiano que for, mas de joelho você não vai dizer que você vem, você vai orar a Deus pedindo, Senhor, entra com providência. Então é isso que a gente tenta passar. As ideias, isso não vai interferir na salvação. Agora o conhecimento de Deus, a falta dele, vai interferir. É isso aí, pessoal. Já encerrando o nosso podcast. Agora tá frio, hein? Na marra da garrafa tá quente. Espero que tudo aquilo que foi falado hoje sobre calvinismo, sobre arminiano, que vocês vejam que foi na Bíblia, possa ter abençoado a vida de vocês. E uma reflexão que eu deixo é que busca o Senhor enquanto se pode achar. A nossa geração está cada vez mais perdida e isso é evidente. Até aqueles que nunca leram a Bíblia não reconhecem mais essa geração de hoje, comparada à geração passada. E parece que cada geração em geração vai se tornando mais perversa, menos conhecedora da palavra de Deus. Então, que você pode se apegar à palavra de Deus. Seja um arminiano, seja calvinista, não tem problema. É irmão na fé. Seu nome vai estar escrito no livro do Cordeiro, se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o aceitar como único e suficiente Salvador. Então, que Deus te abençoe. Comente, coloque como sugestão do próximo tema do nosso podcast. Eu quero uma sugestão já aqui, eu queria falar sobre o testemunho do nosso amigo Jailson, testemunho de vida e conversão e transformação. Fiquei sabendo que ele era um pouco uma carga torta, mas Jesus endireitou. Brincadeira, pessoal. Deus abençoe, fique com Deus e tchau, tchau.